Médico acusado de cobrar por parto em hospital público de Manaus é condenado a 3 anos de reclusão. A empresa que construiu a Arena da Amazônia será investigada por cartel de licitações. Policiais civis ameaçam com paralisação geral neste sábado. Raquel Dodge se diz preocupada com decisão sobre compartilhamento de dados do COAF e a PGR estuda recurso. Governo quer reduzir a alíquota do imposto de renda para máximo de 25%. Em evento de 200 dias, Bolsonaro lança hoje pacote de estímulo à economia. O presidente anunciará medidas como revogação de decretos e incentivo à venda de alimentos. Câmara dos Estados Unidos derruba resolução de impeachment contra Trump. Incêndio criminoso em estúdio de animação no Japão deixa mais de uma dezena de mortos e feridos. Apostador de Novo Airão está entre os ganhadores da Loto Fácil. Bahia, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo são eliminados da Copa do Brasil. Justiceiros matam 2 assaltantes. Um deles, de 17 anos, foi morto com 10 tiros quando fazia arrastão na Cidade Nova em companhia da namorada que foi presa. Mais um crime no Jorge Teixeira. Homem executado com 4 tiros em mais um acerto de contas. É o Jornal da Manhã, 60 anos no ar, que começa agora. 5h49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala que é de 7% a probabilidade de chuva. O Climatempo acertou nos 5 milímetros de chuva ontem e hoje diz que é de 71% a probabilidade de 8 milímetros de precipitação pluviométrica, com temperatura máxima de 33 graus. 24 graus, o momento aqui no Palácio do Comércio, no sítio histórico da cidade. A umidade do ar é de 94% e os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É quinta-feira, 18 de julho. 99 dias do ano. Faltam 166 para terminar 2019. É dia de São Francisco Solano. Também é o Dia Nacional do Trovador e o Dia dos Veteranos de Guerra. O Rio Negro baixou mais 4 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem 28,95 metros. Desde o início da vazante, o Rio Negro já desceu 47 centímetros. O aeroporto internacional Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. O Meridor de Ponta Pelada também opera sem restrições. Fatos marcantes da história. Em 18 de julho de 1987 morre Gilberto Freire, escritor brasileiro que mais homenagem recebeu de universidades da Europa e dos Estados Unidos. Nascido em 1900, Freire escreveu 67 livros, sendo Casa Grande e Senzala de 1933 a sua maior obra. O livro se tornou um clássico sobre a formação da sociedade brasileira. 1989. Estados Unidos e Rússia fazem um acordo prévio sobre a proibição de armas químicas e sua destruição em um período de 10 anos. 1994, a explosão de um carro-bomba na sede da Associação Mutual Israelita-Argentina em Buenos Aires, a principal organização judaica no país, deixa 87 mortos, um desaparecido e mais de 300 feridos. 5h52. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o nosso sonoplasta Itamar Jardina. Servidores do Instituto Mulheres Soberanas realizaram uma manifestação na Avenida Itaúba, na zona leste de Manaus, na manhã de ontem. Elas reivindicam mais segurança na localidade. Na última terça-feira, de acordo com a presidente do Instituto, Terezinha da Silva, 2 homens entraram no prédio da unidade e anunciaram o assalto. Um dos criminosos se passou por vendedor de trufas. O assalto aconteceu enquanto estávamos realizando os procedimentos para a matrícula. De cara limpa, eles levaram todos os materiais do curso, como computadores, notebooks e a renda que seria utilizada para o pagamento dos professores, frisou a presidente do Instituto, acrescentando que após o roubo, a polícia foi acionada, mas não conseguiu prender ninguém. Alberto Peregrini, os assaltos também a escolas continuam e também a casas de saúde. Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Pois é, Paulo, temos aí, né, essas notícias, essas ocorrências nos bairros da cidade, principalmente cursos aí de particulares, onde os bandidos entram disfarçados e conseguem cometer os assaltos. Peregrini, a informação de que aconteceu um acidente ainda há pouco envolvendo um ônibus e uma motocicleta bem em frente à Feira do Coroado. Pois é, Paulo, nas proximidades ali do retorno na Avenida Beira Rio, um ônibus e uma moto, o motoqueiro está sendo atendido, né, nesse momento por uma ambulância do SAMU. Foi grave o acidente,
Conversava agora há pouco com o agente Dodô do Manaus Trans, na área da Zona Leste de Manaus, comandado pela Jaqueline, e a equipe do Manaus Trans já no local também, Paulo Guerra, atendendo essa ocorrência. Peregrine, ontem à noite muita gente convergiu para as praças de alimentação de Manaus para assistir os jogos da Copa do Brasil, principalmente no Eldorado, na famosa e a primeira praça de alimentação de Manaus, que era a Praça do Caranguejo. E naturalmente em dias de jogos muitos eventos acontecem, brigas, torcedores se desentendem. Algum atendimento no pronto-socorro, Peregrine? Não, Paulo, em relação à partida de ontem não, né? Ontem foi tranquilo, né? Não deu ninguém no pronto-socorro em relação à briga por causa de futebol. Ontem deu muita, Paulo, pessoas feridas, a balas, outras de agressão física e muita gente também desesperada na área, Paulo, ali da invasão dos índios, onde a gente sempre coloca que tem tiroteio, já é a terceira noite seguida que tem ocorrências de bala, de tiro em Nova Cidade, naquela área, nas proximidades da invasão dos índios. Está se tornando uma área violenta, né, Peregrine? Pois é, Paulo, como se diz, né, no popular, área vermelha. Nós tivemos aí 3 dias seguidos ocorrências de tiros, com vídeo, inclusive, vazando aí na rede social. E ontem não foi diferente. Hoje, aliás, de antes de ontem para ontem e de ontem para hoje também, vídeos com pessoas aí desesperadas com tiro. Pra você ter uma ideia, Paulo, no vídeo de ontem aparece a polícia sendo recebida a bala e pedindo reforço para demais viaturas. Por pouco não acontece uma tragédia. Aquela área ali, Nova Cidade, invasão do cemitério dos índios, o negócio não está fácil não. Peregrine, e o tempo como é que está? Bom, o tempo tranquilo, né? Não tem aquela coisa de tempo nublado, com perigo de chuva não, já começa a clarear, inclusive, aqui na área da Alameda Cosme Ferreira, proximidades do pronto-socorro João Russo. Ontem dissemos aqui, através do Clima-Tempo, que a probabilidade de chuva para 5 milímetros, e ela aconteceu, Peregrino. Uma chuva forte caiu em várias áreas da cidade, inclusive eu passei por uma área onde chovia muito ontem no meio da tarde. A temperatura era de 34 graus e de repente despencou para 29 graus centígrados ou graus Celsius, como queiram. E ainda há pouco, Peregrine, no meio da madrugada também choveu aqui no sítio histórico da cidade. Pois é, para você ver, você colocou muito bem em relação a chuvas isoladas, né? Em outras partes da cidade ficou nublado, porém não choveu, como foi a área da Zona Norte de Manaus. Eu estava ontem nessa área, Paulo, e não havia chovido, porém ficou aquele tempo mais gostoso, ficou nublado, ameaçou chuva, porém não choveu. E agora pela madrugada, na área da Zona Norte, ali próximo ao pronto-socorro João Lúcio, encontramos, aliás, próximo ao Instituto Médico Legal, encontramos também pista molhada. Já para cá, pro outro lado, aqui próximo ao João Lúcio, a pista já está sequinha, Paulo, não houve chuva para cá não. Mas é só isso mesmo, Peregrino, pode se preparar para o calor de hoje. Peregrine, os justiceiros ontem fizeram bonito, não? Pois é, Paulo, fizeram bonito, né? Como nós já conversávamos na madrugada, você me trazia até alguns detalhes a mais que eu não tinha em relação a essas mortes, Paulo Guerra, na rua 180, no núcleo 15 da Cidade Nova. E quantas vezes nós aqui falávamos que os moradores do núcleo 15 pedem socorro em relação a arrastões que acontecem naquela área todos os dias. E ontem também, Paulo, houve arrastões. Um casal de namorados, um bandido e uma bandida estavam fazendo arrastões. Ela pilotando a moto e o rapaz de 17 anos, o bandido mirim, estava também fazendo esses arrastões, Paulo. Até que apareceu o justiceiro fantasma, atirou e matou a vítima, que tinha apenas aí 16 para 17 anos. Pois é, e de manhã foi assaltar um café, né, Peregrino? Esse café regional, onde foi, Peregrino? Esse café regional, Paulo, foi assaltado, e também o pistoleiro fantasma agiu na área do Xangri-Lá, no bairro do Parque 10. Todo mundo estava tomando aquele café, tem gente que se acha comendo pão com tucumã e queijo, todo mundo lá, muita gente, Paulo Guerra, até que chegou esse bandido, na companhia de um comparsa, ele anunciou o assalto. Apareceu o pistoleiro fantasma que atirou e acabou matando o bandido, o outro comparsa dele conseguiu fugir. O Peregrino volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade, também lembrando que um homem foi morto lá no Jorge Teixeira, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, rua Vicky, no bairro Jorge Teixeira, foi a noite passada. O homem foi morto em circunstâncias misteriosas. Ninguém sabe, ninguém viu quem foi que disparou
4 tiros no corpo dele. Ele está no Instituto Médico Legal nesse momento e até o presente não apareceu ninguém para reclamar o corpo. No mais, Pellegrini, é lembrar que são 11 contra 11. Bom dia. Oi? No mais, é lembrar que são 11 contra 11. Bom dia para você. Pois é, Paulo Guerra, vamos lá, daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações. É 11 contra 11, Flamengo ontem bateu recorde de público, ficou lá com a torcida comemorando antes do jogo e acabou sofrendo a desclassificação da Copa do Brasil. Tá bom, Pellegrini, meus pêsames a você. Tá bom, Paulo Guerra, e para você também tem jogo do domingo, é um clássico valendo rebaixamento. É contigo. Deflagrada nesta quarta-feira, a Operação Grilagem identificou diversos crimes ambientais em uma comunidade no quilômetro 232 da BR-319, dentro do Parque Estadual do Mutupiri. O local é uma área de preservação permanente, uma APP, no município do Careiro Castanho. Além da grilagem da terra, o local era alvo de queimadas e desmatamento. 5 pessoas foram detidas. O alojamento com 23 homens foi encontrado e o grupo foi conduzido à delegacia do município do Careiro Castanho para prestar esclarecimentos. Agentes identificaram ações de desmatamento, queimadas e a presença de animais silvestres em cativeiro. Foram apreendidos objetos como terçados, serrotes, motosserras, foices, uma motocicleta com sinais identificadores adulterados, entre outros. Os 3.012 classificados na segunda chamada do programa Bolsa Idiomas da Prefeitura têm até às 17 horas de hoje para entregar a documentação exigida no edital e garantir a sua bolsa. Os documentos estão sendo recebidos na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional UESP, na Avenida Professor Newton Lins, bloco de Universidade Newton Lins, Parque das Laranjeiras. O processo seletivo simplificado de número 5/2019, anunciado no dia 1º de junho pela Prefeitura de Manaus, com 75 vagas para profissionais de saúde e salários de até R$8.800, foi cancelado na tarde de ontem. A decisão foi divulgada pela própria prefeitura, que alegou redução de custos e adequação a um decreto do prefeito Arthur Neto de 1º de julho, que visa reduzir os custos da administração municipal entre agosto de 2019 e julho de 2020. Em nota divulgada no seu portal institucional, a Prefeitura de Manaus diz que ainda estuda ações para solucionar os problemas da rede municipal de saúde. Temos informações de Urucará. Vem aí a festa da padroeira. Valdino Castro tem os detalhes. Bom dia, Paulo e ouvintes do Jornal da Manhã. Urucará amanhece em festa. É o início dos festejos da padroeira do município, Nossa Senhora Santana, com o tema Santana, Mãe de Maria e Modelo de Devoção. O evento ocorrerá no período de 18 a 26 de julho, com o principal objetivo apoiar os projetos de manutenção das pastorais em movimentos. Padre Alex Viana, coordenador da festa e pároco de Urucará, fala sobre o festejo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Pois nós queremos mais uma vez, assim, divulgar a nossa festa, a nossa padroeira Santana, que está começando. Nós estamos aqui no Arraial bem animados, com a padroeira sempre abençoando a nossa cidade. E queremos convidar você e sua família para participar conosco. Hoje começa, vamos até o dia 26. A proposta desse ano, que Santana, a mãe de Nossa Senhora, modelo de todas as devoções. Você que é devoto de uma Nossa Senhora, de um santo, né? E olhamos para Nossa Senhora, que é o modelo de todas essas devoções. E assim queremos convidar você e toda a sua família esses dias de festa, convide seus amigos, seus parentes, e esperamos sempre os visitantes, aqueles que estão longe, né? Que possam assim nos ajudar nessa festa. E esperamos vocês que assim nos animam cada vez mais, você que assim se aproxima de nós para rezar nesse encontro de fé e devoção a Santana. E queremos assim rezar por todos esses dias pelos nossos avós, aqueles que vão, assim também nós nos representa como Santana e São Joaquim. Que Deus abençoe todos dessa rádio, em especial Paulo Guerra, esse nosso irmão aí que sempre está dando oportunidade para nós, e queremos agradecer mais uma vez essa rádio que nos ajuda a divulgar nossa festa. Que Deus abençoe sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Durante os dias de festa haverá orações, missas, leilões, venda de comidas e inúmeras atrações no palco. O evento é o momento onde fiéis católicos se encontram para celebrar sua fé. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã.
6h07 em Manaus. Depois das bênçãos de Valdino Castro e do padre, vamos seguir com o Jornal da Manhã. Nesta quarta-feira aconteceu na Assembleia Legislativa a instalação da comissão especial no âmbito da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento da Assembleia, presidida pelo deputado estadual Sinésio Campos, do PT. A comissão especial tem o objetivo de colher dados e informações, debater, elaborar propostas e sugestões e trabalhar na viabilidade e implementação de projetos à empresa AMAGE, aos pequenos e médios produtores rurais, órgãos de entidades públicas e civis interessados, objetivando a utilização do farelo de soja, casca de soja, milho, caroço de algodão, o farelo de arroz e fertilizantes em atividades agropecuárias no estado do Amazonas. A instalação da comissão surgiu depois que vereadores e trabalhadores da produção rural do município de Itacoatiara procuraram o deputado solicitando ajuda e alegando a recusa do grupo AMAGE, uma empresa que trabalha com a produção agrícola de soja, milho e algodão, contendo um terminal graneleiro situado no município, na venda de farelo e da casca de soja para os produtores rurais de Itacoatiara e de todo o estado. Temos informações agora de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Governador Wilson Lima lança o Plano Safra 2019-2020. Programa onde o governo vai investir cerca de 350 milhões de reais para atender produtores rurais. Temos aí uma interrupção na telefonia celular com o companheiro José Alberto Zegdeg. Agora 6h09 em Manaus. Aumenta cada vez mais as reclamações dos correntistas prejudicados pelo Banco Brasileiro de Desconto Bradesco do município de Atalaia do Norte, com a falta de dinheiro nos terminais eletrônicos do banco, impossibilitando a todos de realizar pagamentos de boletos, contas no comércio, até mesmo realizar uma simples compra na feira. A denúncia é do deputado estadual Cabo Maciel, que lamentou a escassez de dinheiro, principalmente nos fins de semana, que já atinge os correntistas dos municípios de Tabatinga e de Benjamin Constant. A Secretaria de Meio Ambiente instalou nesta semana novo sensor de pressão para a leitura da cota do Rio Madeira em uma plataforma de coleta de dados em Humaitá. O equipamento integra um sistema monitorado diariamente por uma sala de situação localizada na sede da SEMA, na capital, que reúne e analisa dados hidrometeorológicos em tempo real. De acordo com o assessor de recursos hídricos da SEMA, Maicon Douglas Castro, o sistema de monitoramento é realizado nas principais calhas dos rios e permite o controle para elaborar estratégias em caso de situações críticas. O Ministério Público Federal do Amazonas, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, às 15 horas, para entrega de plano de gestão territorial ambiental da terra indígena Yanomami, localizada entre os estados do Amazonas e Roraima, e do protocolo de consulta do povo Yanomami, elaborado com apoio do Instituto Socioambiental ISA. Os documentos serão entregues a órgãos públicos do Executivo Estadual pelo líder Yanomami, Davi Copenaua, e outras lideranças do povo Yanomami, no prédio anexo do Ministério Público Federal na Efigênio Salles. O plano define diretrizes sobre o uso do território pelos próprios indígenas e por terceiros, além de delimitar áreas consideradas sagradas pelos Yanomami. Já o protocolo orienta de que forma os indígenas devem ser consultados na hipótese de haver empreendimentos que tenham potencial impacto nessas terras indígenas e nos modos de vida dessa população, conforme disposição da Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho. O médico obstetra Armando Andrade Araújo, de 71 anos de idade, foi condenado a 3 anos e 3 meses de reclusão, além da perda de função pública pelo crime de corrupção ativa por ter cobrado R$2.000 de uma paciente para a realização de um parto em uma maternidade pública de Manaus em 2012. Ele é o mesmo obstetra que aparece em vídeos que viralizou na internet em favor deste ano, agredindo uma parturiente vulnerável na mesa na hora de dar à luz. A sentença publicada nesta quarta-feira é do juiz Evaldo Matos Norões Filho. O processo foi julgado ontem na primeira vara criminal da comarca de Manaus e a condenação acata a pedido da Defensoria Pública do Estado. 6h12. A Justiça Federal condenou os sócios da empresa ACM Transportes e Turismo Limitada e 6 servidores e ex-servidores da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, em ação de improbidade administrativa. A ação movida pelo Ministério Público Federal no Amazonas apontou inúmeras ilegalidades no processo licitatório para o transporte de pessoas firmado entre a empresa e a FUNAI,
como fracionamento de despesas, dispensa irregular de licitação, irregularidades das notas de empenho, além da falta de comprovação jurídica, técnica e econômico-financeira da empresa. A empresa Andrade Gutierrez, responsável pelas obras na Arena da Amazônia, será investigada pela Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica por suspeita de envolvimento em um cartel em licitações no mercado de obras de construção civil destinadas à Copa do Mundo Brasil 2014. As outras empresas investigadas por suspeita de participação no cartel são Carioca Engenharia, Camargo Corrêa, OAS, Queiroz Galvão, Delta, Grupo Odebrecht, representado pelas empresas CNO, OSI e OPI, e Vila Engenharia, além de 36 pessoas físicas a elas relacionadas. Ao final da instrução, a superintendência emitirá parecer opinativo pela condenação ou pelo arquivamento do caso em relação a cada acusado. As conclusões serão encaminhadas ao Tribunal do CAD, responsável pela decisão final. O Tribunal da Autarquia pode aplicar às empresas eventualmente condenadas multas de até 20% de seu faturamento. As pessoas físicas, caso identificadas e condenadas, ficam sujeitas a multa de 50 mil a 2 bilhões de reais. O tribunal também pode adotar outras medidas que entenda necessárias para a dissuasão da conduta. Após manifestação realizada no começo deste mês em Brasília, os policiais civis do Amazonas, junto com outras categorias servidoras, estão ameaçando paralisar os serviços em todas as delegacias no próximo sábado. A informação foi confirmada ontem pelo vice-presidente do Sindicato da Polícia Civil do Estado, Odirley Araújo. De acordo com Odirley, o motivo da paralisação é o pacote de maldade do atual governo para os funcionários estaduais. O arrojo salarial promovido pela atual gestão, com os salários que não acompanham a inflação. Assim, todos os funcionários do Estado, Polícia Civil, Polícia Militar, Saúde, Educação e outras estão sendo afetados e vão aderir a esse movimento, enfatizou. Ainda segundo ele, a mobilização será o termômetro no Estado. Caso Wilson Lima não reveja o ato, a paralisação continuará por tempo indeterminado. A manifestação está marcada para acontecer no sábado por volta das 8 horas da manhã na Arena Amadeu Teixeira. Governador Wilson Lima lança Plano Safra Amazonas com mais de 250 milhões de reais para o setor primário este ano. O governador também anunciou a retomada da Expo Agro, que estava inativa havia 6 anos. Os detalhes com J. Rai. O governador Wilson Lima lançou ontem no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus, o Plano Safra Amazonas 2019-2020. Na oportunidade, o governador assinou vários decretos da ordem de aproximadamente 15 milhões de reais para a recuperação de estradas vicinais no estado e destacou a importância desses investimentos no setor primário. Fundamental, para a escoação da produção, daquele pequeno agricultor, e não só do ponto de vista de desenvolvimento econômico, mas também do ponto de vista de desenvolvimento social. Também durante o lançamento do Plano Safra, o governador anunciou a retomada da exposição agropecuária do Amazonas, Expo Agro, que estava inativa desde 2013, quando ocorreu a 40ª edição na pista de arrancada de Iranduba. Neste ano, a Expo Agro acontecerá de 3 a 6 de outubro no espaço da Faculdade Newton Lins, no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. Em 2020, segundo o governador, a feira vai ganhar espaço próprio no quilômetro 2 da BR-174, onde será construído o novo parque de exposições. Na coletiva de imprensa, Wilson Lima ressaltou os investimentos feitos no setor primário no primeiro semestre do seu governo. Nesses primeiros 6 meses, o governo já investiu mais de 100 milhões de reais no setor primário. E eu, enquanto governador, faço questão, em todas as oportunidades que eu tenho, de ir junto com o sistema CEPRO, visitar o pequeno produtor, visitar lá a produção dele, visitar a cooperativa. Ainda segundo o governador, os investimentos previstos para o segmento em 2019 no Amazonas são da ordem de 250 milhões de reais para ajudar o pequeno produtor, dar assistência técnica, garantir a linha de financiamento e ajudar no processo de comercialização. O governador também garantiu que serão distribuídas 40 toneladas de sementes no ano que vem. Por sua vez, o secretário de Estado da Produção Rural,
rural Petrúcio Magalhães disse que o governador Wilson Lima assumiu o compromisso com o setor produtivo. Abre aspas, nós temos mais de 250 milhões do sistema CEPROR que são para garantir o Plano Safra, mais 396 milhões dos agentes financeiros, a FEAM, Banco da Amazônia e Banco do Brasil que estão à disposição do produtor rural. Fecha aspas, afirmou o titular da CEPROR. O secretário defendeu o desenvolvimento de novas alternativas econômicas, afirmando que o setor agropecuário é quem pode, num curto espaço de tempo, gerar trabalho, renda e dignidade ao homem interiorano. Polícia. Pellegrini, policiais militares da Força Tática prenderam ontem à noite 7 homens de uma facção criminosa no bairro da Raiz, na zona sul de Manaus. Com eles foram apreendidas muitas armas, Pellegrini. Muitas armas, Paulo, ao comando do Tenente Igor, que é quem comanda a Força Tática, Paulo Guerra, denúncias que chegam através do WhatsApp levaram os policiais da Força Tática até esses homens, Paulo, e as informações dão conta de que eles estavam prontos para cometer execuções na área da zona sul da cidade, nessa briga, né, nesse confronto de facções criminosas que tem deixado aí muitos mortos na cidade. Um ouvinte aqui faz uma indagação que a Duque de Caxias está fechada por viaturas próximo ao primeiro DIP e da polícia. O que acontece ali é que os carros todos os dias vão ali para uma inspeção, né, Pellegrini, que é realizada nas viaturas da Polícia Militar todos os dias para saber as condições com que os carros são deixados ali, é isso? Paulo, e tem também, né, quando tem uma ocorrência, tem também ali sempre tem viatura que ali funciona um DIP, né, uma delegacia onde tem a presença da Polícia Militar, da Polícia Civil, e o primeiro DIP toma conta de toda essa área daí central da cidade, quase toda essa área central da cidade, e geralmente, né, naturalmente, tem muita viatura sempre na frente do DIP. Pois é, as viaturas são passadas por uma vistoria todo dia, toda manhã, Pellegrini, ali. Numa passagem de turno, né? Quando passa de um policial para outro e tem aquela vistoria nas viaturas. Pellegrini, prossiga. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, nós falávamos aqui na difusora, inclusive o Paulo Guerra comentava a situação e nós pedíamos uma operação da polícia no Lago do Limão, e essa operação foi realizada na comunidade Lago do Limão, no Iranduba. Muitos bandidos foram presos, levados pela delegacia, pelos policiais lá do município de Iranduba, e os moradores agradecem, Paulo Guerra, a polícia, por essa operação realizada lá no Lago do Limão, e a polícia promete voltar outras vezes e tirar de circulação de vez os bandidos e os traficantes que estão querendo tomar conta da comunidade Lago do Limão, no município de Iranduba, ali à altura do quilômetro 30 da M070. Outras operações deverão acontecer nos próximos dias. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, um outro homem deu entrada vítima de acidente de trânsito, um atropelamento, assim foi o plantão no 28 de agosto. No pronto socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Um homem deu entrada vítima de uma facada na barriga. As primeiras informações dão conta de que essa facada deu-se devido a uma briga. Ele já tinha uma rixa com esse homem, não se sabe o motivo, até que eles se encontraram em uma das ruas do bairro Armando Mendes, e um deu-lhe uma facada na barriga do outro. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio entre a vida e a morte, mas graças à equipe do Dr. Silvio Romano, à equipe dos Anjos da Vida, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, esse homem não partiu dessa para pior. Esse homem conseguiu ficar vivo graças à ação dos Anjos da Vida, do Pronto Socorro João Lúcio, que recebeu também um homem vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes,
socos e pontapés, e deu entrada. Ele deu entrada, Paulo Guerra, em estado grave, mas logo foi muito bem atendido. Às vezes lá no João Lúcio falta uma coisa ali, falta um material acolá, mas nunca falta a atenção dos profissionais, dos anjos da vida, do João Lúcio. Pronto, socorro, Platão Araújo! O homem deu entrada vítima de bala pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que ele veio da zona norte da cidade. Aliás, bala todo dia. Todo dia tem bala na área do cemitério dos Índios. A polícia bravamente, principalmente policiais da 15ª SECOM, estão batalhando, estão trabalhando, estão pondo em risco a própria vida praticamente todos os dias e também à noite. Ontem, troca de tiros entre bandido e polícia e por pouco uma viatura da polícia e os seus policiais não teriam perdido a vida. Se não é a habilidade dos policiais, se não é eles saberem como agir numa situação como essa, algo de pior poderia ter acontecido. Eles pediram reforço, o reforço foi para o local e não está fácil. A Secretaria de Segurança precisa tomar uma providência em relação ali ao cemitério dos Índios. Tem que fazer uma operação na área. A Secretaria de Segurança deu show lá no Lago do Limão e agora quem está precisando muito de segurança, de polícia, de operação é ali na Nova Cidade, proximidade do cemitério dos Índios. Conjunto Cidadão 12 principalmente precisa de policiamento. O tráfico de drogas está tomando conta da área, na área do Conjunto Cidadão 12. Todo dia tem reclamação em relação aos moradores, às pessoas que pedem, suplicam, imploram por uma ação policial no Conjunto Cidadão 12. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Foi intenso mais uma vez, um tiroteio entre facções rivais a noite passada, já no área do Prosamin, do bairro da Raiz. Um vídeo gravado por moradores mostra que aparece aí grupos se degladiando, trocando tiros na área do Viver Melhor, ali naquela área do Prosamin. A situação não está fácil também lá na área do bairro da Raiz. Um homem foi assaltado e baleado no final da tarde de ontem, lá na rua Tico Moreira, no bairro Colônia Terra Nova. O homem estava passeando, estava andando na rua, mexendo no celular. Ele trocava zap com seu amor, mandava carinha, kkkk, ai eu te quero, ai tu é tudo pra mim, olha meu amor, hoje a gente vai se ver, tá? Aí coloca aquela carinha. Nessa mesma hora que ele estava mandando mensagens calorosas para seu amor, apareceu um assaltante que lhe pediu o celular. Pediu não, ele queria era na marra mesmo. Passa o celular. Perdeu. E aí o cara disse, não vou dar. Começou aquela onda, aí tá aí Paulo Guerra. O bandido sacou uma arma e atirou na perna da vítima e levou o celular e a conversa com o amor da vítima. Ele foi levado ao pronto-socorro, onde passou por cirurgia. O bandido levou o celular e deixou uma bala na perna da vítima durante um assalto ocorrido no bairro Colônia Terra Nova 3 na tarde de ontem na rua Tico Moreira. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia conseguiu prender o desgraçado, safado, bandido, cruel, que merece apodrecer na cadeia. Ele estuprou uma garota de 13 anos de idade. Ele estava tirando onda de mototaxista, a garota precisou de uma corrida e ele, sob ameaça, arrastou a garota para a casa dele. Ele foi preso na rua Belo Horizonte, no bairro de Adrianópolis. Alguém me disse que eu não podia dizer o nome dele. Segura aí, atenção, moçada da cadeia. Natanael Costa dos Reis, de 41 anos, é estuprador e vai pintar na área da delegacia, vai pintar na área do presídio nas próximas horas. É gordinho, rapaz, vai dar para fazer a festa com esse bandido
safado, estuprador, esse lixo humano. Como é que não diz o nome dele? Natanael Costa dos Reis. Natanael Costa dos Reis é o nome do estuprador. Ele tem 41 anos de idade e é assim meio obeso, safado, desgraçado, estuprador. Estuprou uma criança e agora vai bater na penitenciária. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Bandidos morreram ontem através do pistoleiro fantasma. O primeiro caso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, em um café da manhã. O detento do semiaberto, Eduardo da Silva Cruz, de 24 anos, foi morto a tiros. E tudo aconteceu assim. Café da manhã. Muita gente procurava as bancas de café da manhã do bairro do Parque 10. Pão com tucumã e queijo, pão com ovo, presunto, pão com aquele pão tudão que vem pão, queijo, presunto, banana frita, ovo frito, bacon e fica aquele tudão a R$9. Estava muita gente comendo quando de repente chegou um assaltante. Ele não queria café, ele não queria pão com tucumã, ele queria assaltar e assim o fez. Ele é detento do semiaberto. Aí Paulo Guerra e ouvintes, ele anunciou o assalto. Na hora que estava assaltando, na hora que estava agindo, apareceu o super-herói amazonense, o pistoleiro fantasma. O Kid Jaraqui disparou. 1, 2, 3 balaços no corpo da vítima. E o assaltante não resistiu aos ferimentos e morreu. Em outra ocasião, na rua 180, isso já no finalzinho da tarde, no núcleo 15 da Cidade Nova, um casal e uma moto estavam cometendo arrastão. Os dois, o namorado e a namorada, estavam aí cometendo arrastão naquela área. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã já tinham roubado vários celulares, até que apareceu o pistoleiro fantasma e atirou e acertou o bandido que tinha 17 anos de idade. E o bandido não resistiu aos ferimentos e morreu. A viúva do bandido, que também estava na ocorrência, estava pilotando a moto, a Sara Zayane, escapou, mas acabou presa. Ela escapou da bala do pistoleiro fantasma, que não quis atirar por se tratar de uma mulher. Mas aí a polícia chegou junto e prendeu a bandida viúva, a Sara Zayane, lá na área do núcleo 15, na Cidade Nova. Morte no bairro Jorge Teixeira. Na rua Vic, no bairro Jorge Teixeira, um homem foi assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu na bala, partiu desta para pior, na base da bala, no bairro Jorge Teixeira. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52
52 exames de corpo de delito. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, brincadeira de mau gosto. Um escudo do Flamengo estava em cima da pedra do IML na madrugada de hoje. Ontem, o Atlético Paranaense calou 70 mil pessoas no Maracanã e outros tantos em todo o Brasil. Em Manaus era possível ver pena de urubu para tudo quanto era lado e a procissão de lamentações nas ruas, nos bares e nas residências. Uma verdadeira tristeza, urubu morto na cidade. Eu também sofri. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui no concurso 5022, sorteou as dezenas 06, 10, 26, 39 e 65 e acumulou. A loja fácil no concurso 1841 saiu para 4 apostadores. Cada um vai receber R$601.316,48. Um é de Nova Irão, aqui no Amazonas, de Lindolfo Collor, no Rio Grande do Sul, e 2 de São Paulo. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, fecha o jogo, 25. A Mega Sena, concurso 2170, sorteou as dezenas 10, 21, 24, 36, 38 e 51. E o prêmio acumulou em R$22 milhões. 6h40. Esportes. A derrota de 2-0 para o Atlético Mineiro na noite de ontem no Independência não incomodou o meia Robinho do Cruzeiro. Isso porque o jogador destacou a vantagem conseguida pela Raposa no jogo de ida no Mineirão, quando fez 3-0. E ela foi bem administrada pela equipe de Mano Menezes, que levou 1-0 no primeiro tempo e só tomou o segundo gol já nos acréscimos da segunda etapa. Não foi uma atuação extraordinária, mas o Grêmio buscou a vitória por 1-0 sobre o Bahia e classificação para a semifinal da Copa do Brasil na noite de ontem na Fonte Nova. Em um jogo dramático com 2 intervenções do VAR no tempo normal, o Internacional conquistou nos pênaltis a vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Depois da vitória por 1-0 devolvendo o placar em São Paulo, o Colorado venceu o Palmeiras por 5-4 nas cobranças da marca do pênalti. O adversário será o Cruzeiro nos dias 7 e 14 de agosto. Com uma atuação empolgante no segundo tempo e participação decisiva de Santos nos pênaltis, o Atlético do Paraná tirou o Flamengo da Copa do Brasil e calou quase 70 mil flamenguistas. Após 1-1 no tempo normal, o goleiro garante vaga ao pegar a cobrança de Diego e Everton Ribeiro. Vitinho também desperdiçou pelo time carioca. O Furacão perdeu apenas uma com Bruno Nazário, mas venceu a disputa por 3-1. Terminando a disputa por pênaltis no centro do gramado, os jogadores do Furacão ironizaram a comemoração de Gabigol, que costuma forçar os mucos a cada gol marcado pelo Flamengo. O cheirinho também foi lembrado pelos rubro-negros lá do Paraná. As semifinais da Copa do Brasil 2019 foram definidas na noite desta quarta-feira. O Cruzeiro, recordista com 6 títulos e atual bicampeão, vai encarar o Inter, 1 título, e o Grêmio, 5 conquistas, pega o Atlético do Paraná, único semifinalista que nunca foi campeão. Todos estão vivos também na Libertadores. Últimas notícias. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em leve alta ontem após 3 quedas seguidas em sessão marcada pelo vencimento dos contratos de opções sobre o Ibovespa e do índice futuro. O Ibovespa encerrou o dia em alta de 0,08% a 103.856 pontos. Dólar fecha em queda após 2 dias de alta. Nesta quarta-feira, a moeda dos Estados Unidos recuou 0,24% a R$3,7604. Conselho Nacional de Justiça registra pelo menos 812 mil presos no país. 41,5% não tem condenação. Marca dos 800 mil foi ultrapassada há 2 semanas. Cálculo inclui presos nos regimes fechados, semiabertos e os que cumprem pena em abrigos. El Chapo é sentenciado à prisão perpétua nos Estados Unidos. O traficante recebeu a sentença, da qual ainda pode recorrer nesta quarta-feira em um tribunal em Nova York. Ex-chefe da maior organização de tráfico de drogas do mundo, Joaquim Chapo Guzmán, está preso desde 2016. Um incêndio criminoso em um estúdio de animação na cidade de Kyoto, no oeste do Japão,
deixou ao menos 13 mortos e mais de 30 feridos nesta quinta-feira. Outras 10 pessoas foram encontradas sem sinais vitais, mas não tiveram as mortes confirmadas pelos bombeiros. Cerca de 70 pessoas estavam nos estúdios da Kyoto Animation por volta das 10h30 da manhã, horário local, quando um homem não identificado entrou no imóvel de 3 andares e jogou um líquido inflamável. Testemunhas disseram que as chamas se espalharam rapidamente. O autor do ataque, de 41 anos, se feriu na ação e foi levado sob custódia para um hospital. Ainda não se sabe o que teria motivado a sua ação. A polícia espera para interrogá-lo. A Procuradoria-Geral da República divulgou uma nota nesta quarta-feira na qual informou que Raquel Dodge vê com preocupação a decisão que suspendeu o compartilhamento de informações detalhadas do Conselho de Controle de Atividade Financeira com o Ministério Público e Polícia Federal. A nota foi divulgada um dia após o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ter determinado a suspensão de investigações por considerar que o tema tem gerado multiplicação de decisões divergentes nas instâncias inferiores. A PGR já determinou que a sua equipe analise os impactos e a extensão da medida liminar para definir providências no sentido de se evitar qualquer ameaça a investigações em curso, diz a nota. Parlamentares entram em recesso a partir de hoje em meio às negociações no Senado e antes de mais uma votação na Câmara sobre a reforma da Previdência. O Congresso retoma os trabalhos em agosto e no dia 6 os deputados começam a votar a proposta de mudança nas aposentadorias em segundo turno. Na cúpula do Mercosul ontem em Santa Fé, na Argentina, o presidente Jair Bolsonaro anunciou um Mercosul 2.0 que se iniciará sob sua gestão. Nos próximos 6 meses o Brasil assume a presidência do bloco, que é revisada semestralmente também com Argentina, Uruguai e Paraguai. Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai assinaram um acordo que prevê o fim da cobrança de roaming internacional no bloco do Mercosul. O acordo já havia sido anunciado pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e foi confirmada durante a cúpula do bloco econômico que acontece em Santa Fé, na Argentina. O roaming internacional é uma cobrança específica que acontece quando uma pessoa utiliza serviços móveis como dados ou telefonia fora da área de cobertura da operadora, o que geralmente fica restrito às fronteiras nacionais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai apresentar hoje ao presidente Bolsonaro mais de uma proposta sobre a liberação de saque de contas ativas e inativas do FGTS. A intenção do Planalto é bater o martelo e anunciar a proposta final no evento de balanço dos 200 dias de governo marcado para as 16 horas. A liberação dos saques das contas do FGTS e também do PIS/PASEP é uma aposta do governo para estimular o consumo e tentar aquecer a economia. Segundo Paulo Guedes, a medida vai colocar 63 milhões de reais em circulação. Outras informações das ruas da cidade, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, logo no começo da nossa edição, você trazia as informações em relação a uma grande movimentação policial na rua Duque de Caxias, em frente ao primeiro DIP, na área da Praça 14. Pois bem, Paulo, trata-se de uma apresentação de bandidos e também de grande quantidade de armas de fogo, armas de grosso calibre e também de granadas, lançadores de granadas e granada. A polícia, achou por bem chamar o Márcio, o grupo que detona essa questão desses artefatos, é o grupo antibomba da Polícia Militar, que está no local. Muitas viaturas da Polícia Militar e Civil, além de uma viatura também do SAMU e também, Paulo Guerra, agentes de trânsito da cidade estão por lá. A via está interditada nesse momento, portanto, quem estiver dirigindo, evite a Avenida Duque de Caxias nesse momento, a apresentação de bandidos e de armas, inclusive granadas. Paulo Guerra. Informações em primeira mão do repórter Alberto Pellegrini. O presidente Jair Bolsonaro realiza um evento nesta quinta-feira para comemorar os 200 dias do seu governo. A cerimônia será realizada no Palácio do Planalto às 16 horas. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o governo vai trabalhar por uma reforma tributária, mexendo apenas em impostos federais, com perspectivas de redução da carga tributária ao longo dos anos. A expectativa é de que o presidente oficialize durante o evento a liberação do FGTS e do PIS/PASEP, anunciada por ele para ocorrer esta semana. Nesta quarta-feira, Bolsonaro frisou que isso representaria uma pequena injeção na economia. O presidente disse ainda que uma das mudanças seria a redução da alíquota máxima do imposto de renda, como já dissemos, para 25%.
Atualmente, pessoas físicas pagam até 27,5% e pessoas jurídicas como empresas pagam até 34% do imposto de renda. Outra ideia do governo é unificar os impostos e contribuições federais como o PIS, COFINS, IPI e o AFIN, um único imposto. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro confirma liberação de contas ativas do FGTS. Valor previsto ficará abaixo de 40 bilhões. A Folha de São Paulo estampa. Em evento de 200 dias, Bolsonaro lançará pacote de estímulo à economia. O Estado de São Paulo. Toffoli pede à Justiça Militar informação sobre inquérito de sargento preso com cocaína. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Casal é condenado por matar a tiros mãe e filho na rodoviária de Brasília. Valor econômico. Guedes quer engordar imposto de transações e alíquota pode ir a 0,6%. Estado de Minas. Procuradoria dá parecer contra a anulação da ação do triplex do Guarujá. Jornal do Comércio no Recife. Toffoli contrariou recomendações internacionais, alertam Lava Jato e Greenfield. Diário do Nordeste em Fortaleza. Governo quer verba privada nas universidades públicas. Porto Alegre, 0 hora. Doge estuda recorrer da decisão de Toffoli que suspendeu investigações. Edições impressas locais. Jornal do Comércio estampa, Plano Safra aposta contra corte. Em tempo, Wilson lança plano safra de 350 milhões de reais. E ainda há crítica. Contas ativas, estímulo à economia, o trabalhador vai poder sacar até 35% do FGTS. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Valdino Castro, J. Rai e Alberto Peregrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.